Olá, meu nome é Leandro Mendes. Mais uma vez estamos aqui falando sobre imigração para Portugal e hoje eu vou falar sobre o visto D2. Duas opções de se utilizar esse visto D2. Existe uma diferença muito grande de uma para outra. E se fala muito somente em fazer investimentos na casa de 5 mil euros e montar a empresa aqui. Mas a coisa não é bem assim, porque existe ainda uma outra modalidade que eu vou colocar para vocês agora. Certo? Bom, a princípio o visto D2 é o visto de empreendedorismo, não é? Em que você entra em Portugal para constituir uma empresa, certo? Não é necessário que você tenha experiência empresarial no Brasil, como CNPJ, ou que você tenha constituído uma empresa, não é necessário nada disso. Agora, logicamente, que é necessário que se faça provas de que você tem competência para constituir uma empresa dentro das funções que você diz cumprir, certo? Então, assim, você vai precisar de um projeto, certo? Você vai precisar de provas cabais de que você é capaz de exercer aquela função, de montar aquela empresa, não é? Assim, e você precisa convencer, na verdade, né? Você precisa convencer de que você vai fazer este investimento e que você será bem sucedido e que você tem competência para estar exercendo aquela função, certo? Então, assim, não tem muito o que explicar em relação a isso, porque varia muito de caso a caso, né? Varia muito do tipo de ramo que eu vou escolher para poder trabalhar aqui. Logicamente que eu vou precisar colocar da necessidade desse tipo de serviço, desse tipo de trabalho, desse tipo de escritório, desse tipo de profissão em Portugal, não é? Da carência que existe aqui, desse tipo de negócio, e assim vai. Dessa forma, você vai conseguir cada vez mais chegar ao ponto de ser mais bem sucedido em relação a esse pedido de visto, certo? Quanto mais dados você tiver, quanto mais informações você puder dar a respeito do que você vai fazer e a seu respeito também, não é? Quanto mais você demonstrar que conhece o mercado português dentro da sua área, também é muito importante. Vai juntar tudo isso e vai levar até o consulado, que vai lhe especificar ali um prazo de tempo para que o seu pedido de visto seja analisado, não é? E realmente vão analisar, realmente vão lhe questionar em algumas coisas e tudo mais. E isso tudo é muito pessoal também, não é? Porque assim, não adianta você colocar no papel algo que você não tenha conhecimento realmente, entendeu? Então, facilmente se percebe se o indivíduo realmente é um profissional naquela área ou não, certo? Então vai haver entrevista e tudo mais, e vão sempre estar lhe analisando para saber se podem ou não lhe conceder esse visto. Após isso, você vai aguardar em casa, tudo dando certo, você vai receber uma cartinha em que vão lhe chamar lá para carimbar o seu visto, o visto no seu passaporte. Eu recomendo que antes de preparar tudo, você vá até o consulado. Vai até o consulado e questiona em relação àquela modalidade que você vai empregar aqui em Portugal, certo? Conversa, é sempre bom você obter o máximo de informações e lá, muito além do que eu estou falando aqui, vocês vão conseguir, porque varia muito de caso a caso, em função daquela sua profissão, você vai receber informações. Olha, essa profissão
não vai dar, eles já vão ser muito sinceros com vocês lá, certo? Ou então olha, essa profissão realmente é boa, mas você precisa disso ou daquilo, para cada caso, certo? O visto D2 é muito específico para cada caso, certo? Então, o indivíduo que vem para montar determinada empresa vai precisar de coisas diferentes para um indivíduo que vem montar um outro tipo de empresa, certo? É necessário o capital de 5 mil euros. Na verdade, é o capital social da empresa, que é de 5 mil euros. E, sendo uma empresa, você vai ter que constituir também um contabilista, que é um contador, não é? Se a sua empresa vai ter necessidade de ter um estabelecimento propriamente dito, ou seja, se você vai ter que montar uma loja para rua ou um escritório dentro de um shopping ou alguma coisa nesse sentido, já vai ter que estar determinado, não é? Agora, não é necessário que você monte uma loja para rua, certo? Agora, é necessário que você tenha um endereço fiscal. Isso é necessário, certo? Muitas pessoas, o endereço fiscal é a própria residência, né? Em alguns casos, em algumas empresas, o indivíduo pode trabalhar em casa. Vou falar agora, entendeu? De uma outra situação do visto D2, certo? E essa situação tem a ver com prestação de serviços, em que você vai precisar de um contrato de prestação de serviços, certo? Ou uma intenção de contrato de prestação de serviços de uma empresa portuguesa, estabelecida aqui em Portugal, certo? Então, essa empresa vai requisitar os seus serviços. E você entra como prestador de serviços dela, certo? Ou seja, você não será funcionário dessa empresa. Não é um serviço subordinado, certo? Você constitui a sua empresa em nome individual, certo? Que eu acredito que no Brasil seja microempresário, alguma coisa assim, em que você paga os seus impostos da mesma forma e através de faturas é que você vai prestar contas ao governo dos serviços que você está fazendo, certo? Não existe a necessidade de se constituir uma loja ou de se constituir uma empresa, certo? Você apenas vai abrir a sua empresa em nome individual, certo? Não é necessário a aquisição de um contabilista, certo? E não é necessário o investimento de 5 mil euros. O que é necessário é que haja esse contrato de serviços. E o que precisa ter nesse contrato de serviço? Esse contrato de serviço, logicamente, vai precisar falar sobre ajuda de custo. Uma ajuda de custo a qual seja suficiente para lhe manter em Portugal, certo? Ou seja, pelo menos aí um salário mínimo, certo? 530, 600 euros mais ou menos de ajuda de custo e um auxílio na aquisição da sua moradia, caso você já não tenha feito algum tipo de contrato imobiliário, de arrendamento ou tudo mais, mas é preciso que se coloque isso aí também, tá? Você também tem que chegar aqui e já tem logo que ter um lugar para ficar. E se essa empresa se mobilizar a lhe conseguir esse lugar ou lhe auxiliar a conseguir esse lugar, mais interessante ainda para você, certo? Bom, que tipo de prestação de serviços? Gente, a área de prestação de serviços é muito extensa, certo? A obtenção ou não do visto através desse sistema também é muito relativo, entendeu? Mas é muito interessante por conta de não ter que haver aquele investimento inicial, certo? É um dinheiro que você pode guardar com você, é um dinheiro que você pode trazer com você, entendeu? Inclusive, se você tiver já uma transferência feita, ou se você puder mostrar um extrato bancário também nesse momento, também é interessante juntar tudo isso.
e você vai proceder da mesma forma que você procedeu no visto D2. Na primeira modalidade de visto D2 que eu coloquei aqui. Você vai reunir tudo isso juntamente com esse contrato e vai até lá, até o consulado, certo? E vai passar o mesmo tempo, eles vão pedir um tempo para lhe enviar uma carta para sua casa, autorizando ou não esse visto, não é? E caso seja autorizado, mais uma vez, você vai proceder até o consulado com o seu passaporte. Essa sua competência é através de um diploma, né? Através de cursos, através de experiências, né? Em que essa empresa aqui de Portugal exige para que você possa trabalhar para ela, certo? Então, assim, essa modalidade é uma modalidade muito interessante. Eu conheço pessoas aqui que entraram por ela e realmente estão bem, certo? E trabalham não só para uma empresa, mas trabalham para duas, três empresas. Partir para o preto no branco. Gente, olha, eu me estendi um pouquinho nesse vídeo. Assim, dificilmente num vídeo, falando assim, nessa conversa tão informal que nós temos aqui, eu vá conseguir colocar todos os detalhes para vocês, tudo direitinho que vai acontecer, tudo que vai ocorrer, até porque esse processo é um processo muito relativo, não é? E eu bato sempre nessa tecla, friso sempre essa tecla, que as pessoas têm que buscar conhecimento e conhecer e buscar estudar, porque você está vindo para um outro país, então você precisa saber das leis, o que você vai ter que passar aqui. Por exemplo, prestação de serviço tem uma cobrança de impostos pesada, nós temos aqui o IVA, chega a 25%, não é? Nas vendas também, nas negociações, nas transações, se cobra o IVA e 25%, entendeu? E é difícil fugir do pagamento desses impostos, porque aqui existem muitos cruzamentos de dados. Então, se você recebeu da onde? Se você pagou porque você recebeu de quem? Entendeu? E quem recebeu da onde? E fulano que te pagou, mas recebeu de quê? Da onde ele tirou aquele dinheiro? E assim vai. Então, existem muitos cruzamentos de dados aqui. Nós estamos falando numa realidade de 10 milhões de pessoas. É muito diferente do Brasil, que são 212 milhões de pessoas, não é?